Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso Evangelho online, Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui para o nosso Evangelho. Esse Evangelho que nos fortalece, esse Evangelho que é o nosso roteiro para que possamos ser melhores. Mas antes de chamar a nossa amiga que irá fazer o estudo da noite, eu vou convidar a nossa outra amiga Solange, que irá fazer a nossa leitura inicial. Solange, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada, Tânia. Seja bem-vinda, Elizabeth. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 80, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Obrigada, Solange. Nada. Agora eu quero convidar a nossa amiga Keila. Oi, Keila. A Keila vai fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Keila. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Eu convido agora a elevarmos o nosso pensamento, agradecer aos amigos espirituais que nos ampara, nos guia, nos orienta, que as nossas vibrações nesta noite possam encontrar os nossos irmãos que se encontram no leito dos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, nos orfanatos, e a toda a nossa família, os nossos afetos, também os nossos desafetos. Que possamos abrir o nosso coração para que caia a semente e frutifique, né? Que durante a semana nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Eu convido a todos agora a fazer a oração Pai Nosso. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair
sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. E que assim seja. E assim será. Muito obrigada, querida. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a Boa noite, todos. querida. Vamos lá, compartilhar. Vamos à realeza de Jesus. Isso. Tudo bem? Tudo bem. A realeza de Jesus, item 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, e todo aquele que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhes assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Odília. De nada. Às vezes a gente se prende, né, a títulos terrenos, né? É. E vamos lá agora, meus amigos, convidando a nossa amiga que irá fazer a exposição hoje. Ela é do exterior daqui. Ela não é da nossa cidade, ela é de Batatais, também São Paulo, né? Estado de São Paulo, aqui pertinho de nós. Seja bem-vinda, Elizabeth. E você seja abençoada na sua exposição e que qualquer coisa que precisar, eu estou aqui ao fundo, tá bom, querida? Seja bem-vinda. Agradeço. Aí você recebeu o meu arquivo, Já, né? eu já vou começar aqui, vou colocar. Se você puder colocar, Tânia, eu agradeço. Mas eu quero agradecer também a vocês a oportunidade de estar aqui participando com o grupo, né, de vocês, da Esperança e Fé. Nós também, nas segundas-feiras, retomamos na semana que vem, os nossos estudos também online, né, que nós fazemos desde quando começou a pandemia, nós também fazemos estudos online. Então, na segunda-feira que vem, nós retomamos. E aproveitei essa segunda-feira, que foi também uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nós que agradecemos a sua presença. Em Batatais, você é de que casa, Elizabeth? Eurípides Barçanufo, você começou falando aí do encontro, né, de evangelizadores. Eu faço parte aqui da casa Eurípides Barçanufo, né? Estamos lá nessa casa, na doutrina espírita, na verdade, desde 13 anos, né? Mas nessa casa eu estou lá desde 86. Beleza. Trabalho ali. Uhum. E
E também eu fiquei muito feliz com os assuntos que foram trazidos, os temas trazidos sobre Jesus no dia de hoje, né, para o estudo. E também quero deixar livre, a minha intenção não é fazer uma palestra, é trazer um tema que vocês também, a qualquer momento, vocês podem participar, podem falar a respeito, possam também contribuir, porque eu acredito que esse momento de evangelho, ele é para isso, né? É para trazer essa conexão de Jesus para conosco. Então, a qualquer momento, vocês podem aí participar, falar junto, é só levantar a mão e a gente dá, quando falar junto, a gente fica à vontade, tá bem? Não é uma fala unilateral. Para esse contexto aqui, eu tirei algumas frases, alguns recursos, se a gente pode dizer assim, do livro A Caminho da Luz, de Chico Emmanuel, do Evangelho segundo o Espiritismo, da própria Bíblia, do livro Árdua Ascensão, da autoria do Victor Hugo pelo Divaldo, e o livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Né? O objetivo aqui da minha fala, porque eu sempre observo ao longo do tempo que nós nos referimos a Jesus Cristo como se fosse um similar a nós. Pode passar para a próxima, não tem problema não, viu, Tânia? É como se ele fosse um similar a nós. Eu me lembro de uma fala, né, que de Chico, ele tratava nosso Senhor Jesus Cristo, que dá uma reverência, porque ele não é igual a nós, ele não é um páreo nosso, ele é o nosso Senhor, é o nosso guia, é o mestre dos mestres. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não temos condições nem de ainda avaliar, quando falamos dele, o que significa esse ser celeste e a sua vinda à Terra, né? E lá no A Caminho da Luz, né, Emmanuel vai nos trazer essa citação que, conforme as tradições do mundo espiritual, existe na direção de todos os fenômenos do nosso sistema uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de espíritos puros, Jesus é um dos membros. Então, isso para a gente ter uma ideia de que ele representa. Então, Jesus, nessa comunidade que acompanha a vida em todos os sistemas, né? Jesus acompanha a vida não só da nossa Terra, não só junto ao nosso sistema solar, com essas outras entidades divinas, mas também de outros mundos, que Jesus, quando ele cita na sua ida, a seu retorno, né, ao reino divino, ele vai falar assim que eu me vou porque tenho outros apriscos. Então, nós pensamos muito nisso como um mundo espiritual, mas, na verdade, depois nós vamos vendo através de outras informações de espíritos confiáveis, de que Jesus cuida de outras humanidades também. Então, nós vamos vendo a capacidade que esse espírito divino, né, esteve entre nós. Eu fico, às vezes, imaginando quanto que esse espírito precisou se apagar para estar entre nós. Como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que para ele renascer junto de nós, ele se preparou por 1000 anos, descendo, descendo e descendo, ou seja, revestindo-se de matéria para estar entre nós. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver, na verdade, de que Jesus saiu do futuro e voltou ao passado. Nós somos o passado de Jesus, passado muito distante. Então, nós estamos num processo de materialidade tão forte, de que Jesus, para chegar, para trazer, voltar a esse passado, olha a distância, olha a incomensurável distância de retorno para ir se revestindo de matéria pouco a pouco.
para estar conosco, dentro das medidas do possível, né? Do mínimo possível. Então, quando nós olhamos isso, nessa grandeza fenomenal, então nós vamos entendendo um pouco aquilo que Jesus, na verdade, representa na grande descrição de Emmanuel no Caminho da Luz, que Jesus, ele, na verdade, é o colaborador, o co-criador, junto dessa comunidade de espíritos puros perante Deus, ou colaborador direto de Deus, né? Então, nós vamos ver isso em todas as falas que ele traz para nós na sua missão divina na Terra, né? Quando ele fala, meu Pai, somos um, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa conversa de Jesus para conosco nessa ligação direta. E aí o Emmanuel traz para nós aqui que 2 vezes, né, o Emmanuel diz assim, nos foi dado a conhecer que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos só se reuniu 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira, quando Deus desprendeu a nebulosa solar, ou seja, a pequena partícula do Sol, que seria colocada na mão do próprio Cristo para que formasse o planeta. E esse planeta, essa nebulosa, foi ser lançada no espaço, formando então a Terra, e trabalhando e dominando tudo isso para chegar à Terra onde ela é hoje, nesses milênios e milênios, sem conta. Então ele vai narrar para nós toda essa saga, né, do Cristo. Depois desse planeta já estar pronto com essa humanidade, foi quando se decidiu a vinda dele próprio na face da Terra, tá? Para trazer à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Né? Deixa eu passar para a próxima. E aí, dentro do Evangelho, ali no capítulo 1, nós vamos encontrar particularmente para mim, isso aqui é um poema de amor e luz, quando o Evangelho nos traz que um dia Deus, na sua inesgotável caridade, que foi esse advento do Cristo na Terra, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. E esse dia foi a vinda do Cristo à Terra, que ele foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Então, ele nos traz aqui, qual que é a finalidade dessa moral pura e sublime? E o que é moral, né? A Tânia trazia para nós aí no começo, né, da mensagem de Eurípides, que nós precisamos nos transformar realmente para que nós possamos fazer desse mundo melhor, né? Então, o que é essa moral? O que é esse conjunto de predicados que nós precisamos adquirir para que nós possamos realmente ser colaboradores também do Cristo na Terra? E, na verdade, se nós formos hoje ver, nós somos colaboradores do Cristo, ou candidatos a isso, por isso nós somos chamados cristãos. Mas o cristão, ele é um seguidor somente. Nós podemos escolher ser seguidor, ou nós podemos escolher nos cristianizar. Cristianizar já é uma coisa muito mais profunda. É o me transformar. Porque o cristão, como seguidor, Emmanuel traz lá no livro, se não me engano, Vinha de Luz, a diferença de discípulo e apóstolo. Então, ele vai falar que o discípulo é um seguidor, mas o apóstolo é aquele que se dá. Então, talvez, nesse momento, nessa proposta de amor do Cristo, ele espere isso de nós. Ele espera que nós nos doemos, nos transformemos. Então, é o momento que o Cristo vive em nós. É o momento que
os ensinamentos do Cristo refletem em nós. E Jesus disse que Deus espera isso de nós, que nós reflitamos a grandeza do eterno, que Deus brilhe através de nós, que nós possamos refletir a face do eterno, né? Então, dentro disso, e como a Tânia colocou, né, na citação de Ouriço, o mundo não vai se transformar se nós não nos transformarmos. Nós não podemos esperar que o outro faça, que um enviado do céu desça de novo e faça por nós. Nós temos essas pessoas todas como diretrizes. E creio que olhando para elas também, como nós olhamos para Chico, para Divaldo, para Madre Teresa, para a Irmã Dulce, para Frei Damião e assim tantos outros, né? Mahatma Gandhi, eu creio que essas pessoas já transformadas, já sendo reflexo dessa moral, elas nos incentivem a isso. Quando nós olhamos, nós queremos fazer algo como elas fazem. Então, elas nos incentivam. Então, esses são os apóstolos, são aqueles que já vestem em si mesmos os ensinamentos do Cristo. Porque nessa moral executada dessa forma, nós vamos conseguir realmente. O objetivo dessa moral, transformando-nos, é isso mesmo, é renovar o mundo, está lá no Evangelho. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Nós ainda não conseguimos ver isso. Nós não conseguimos nos enxergar irmãos. E Jesus, ao nos dizer que Deus é nosso Pai, ele queria nos fazer enxergar isso aqui. Que os homens são nossos irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. Então, por isso, a nossa filiação é divina. E essa moral também, ela deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo. Porque se a caridade e o amor ao próximo, nessa consideração como irmãos, não nascer dentro de nós ainda vamos estar por muitos séculos ainda desassociados uns dos outros, todos olhando para si. Individualmente, em coletividade, as nações, cada um vai estar olhando para as suas necessidades e não para a coletividade. E conforme os espíritos trazem também nas obras, né, de Emmanuel, também traz, a solidariedade é o atributo máximo que gera o universo. O universo, ele é todo sustentado na solidariedade. E a solidariedade nós vamos ver nos mundos. As humanidades são solidárias entre si, e a gente não percebe isso. Leon Denis, ele fala, nas obras também, que quando os pensamentos dos espíritos de outros mundos mais avançados irradiam por todo o universo constantemente, atravessa a Terra, e mesmo atravessando-nos e passando por nós, nós muito pouco conseguimos absorver desses pensamentos excelsos que cruzam o universo a todo momento. De vez em quando, alguns conseguem perceber-se, absorver essas ideias, são quando o progresso, elas absorvem as ideias de progresso e começam a aplicar essas ideias de progresso, tanto na filosofia, quanto na ciência, quanto na religião, ou seja, que vai mudar a nossa sociedade. Mas ainda nós absorvemos muito pouco disso, mas esses pensamentos atravessam a todo momento, a todos os globos, e nós, então, vamos nos unindo uns aos outros e vamos, pouco a pouco, nos conectando a isso. Diz também que essa moral deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum, que é essa que funciona no universo. A mesma solidariedade, essa é a lei do universo na solidariedade. Os mundos são solidários enquanto sistemas. Nós temos o Sol,
todos os mundos, o Sol sustenta a todos, mas todos os mundos ali guardam uma proporção entre um e outro, de maneira que não arreda nem 1 milímetro para trás e nem vai 1 milímetro para frente. Se fizer isso, um gela o outro ou torra o outro, ou tira o outro do sistema. Então, essa lei da solidariedade, ela dá o respeito, traz o respeito, né? Essa moral também tem a missão de transformar a Terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje aqui. Nós estamos aqui. Essa é a destinação futura. Essa é lei, é progresso, né? Então, com a vinda de Jesus aqui, começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Jesus marca a história, marcou o nosso calendário, né? Então, nós temos tanta importância que nós temos o nosso calendário na Terra, antes e depois do Cristo. Tudo que veio antes foi para anunciá-lo, e tudo que veio depois foi para cumpri-lo. É uma coisa extraordinária o que nós vamos ver, porque depois de Jesus, tudo que nós vamos ver antes, os profetas, todos aqueles que vieram, prepararam e falaram dele. Está aqui preparando toda a terra para recebê-lo. Depois do Cristo, nós vamos ver todos aqueles que vieram, todos eles relembrando Jesus e dando cumprimento a todos os ensinamentos de Jesus em si mesmos. A partir daquele momento, então, nós tivemos pessoas em todas as áreas da sociedade terrestre, nós tivemos em todos os povos, nós tivemos pessoas dando cumprimento aos ensinamentos dele. Então, com Jesus, nós começamos a compreender as virtudes, nós começamos a compreender-nos enquanto seres de relação, nós começamos a compreender Deus. Então, Jesus nos religou a Deus, nos religou conosco mesmo e nos religou com o próximo. Essa tríade está no primeiro mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si e amar ao próximo. Essa é, na verdade, a lei máxima, e quando nós compreendemos essa lei máxima, então nós vamos realmente transformar a Terra nesse futuro que nós desejamos, a Terra de luz e paz. E ainda, logicamente, que nós estamos engatinhando nisso tudo aqui, mas já andamos bastante. Quando observo hoje, às vezes comentando com as pessoas, né, do nosso grupo e do meio, a pessoa fala assim, mas a Terra está tão violenta. Eu falo, não, a Terra está nos seus melhores momentos. Nós estamos em transição. Se nós voltarmos à Idade Média, se nós voltarmos à época do Cristo, Jesus veio à Terra num momento muito mais violento. Tanto que, por fazer o bem, ele foi à morte. Foi condenado à morte. Hoje nós não somos condenados à morte mais por fazer o bem. Pelo contrário, temos até apoio do governo para fazer. Coisa que não existia isso. Se nós formos aí à época da Inquisição, nós não tínhamos opção de crença. Hoje nós temos. Se nós voltarmos algumas existências atrás, a gente estava de arma na mão. Hoje nós não estamos de arma na mão mais. Nós estamos respeitando até os animais. Nós temos aí amor pela natureza. Nós temos ONGs defendendo a natureza, defendendo as pessoas, a criança, o jovem, o idoso. Então, nós estamos num momento mágico na Terra, graças a Jesus. Logicamente que nós estamos ainda, né, como Leon Denis nos diz, que a gente ainda não nós não somos ainda uma humanidade, né?
nós ainda somos humanoides. E como humanoides ainda, nós agimos enquanto ainda instintos, muito como instintos. A humanidade é a nossa destinação. A humanidade não é um povo. A humanidade é um sentido de vida. A humanidade é uma forma de ser. É uma forma de existir, é uma forma de se relacionar. Então, a humanidade é quando nós nos tornamos humanos reais, em atitudes, em ação. Então, por hora, nós somos humanoides. Ainda, né? Então, estamos caminhando. E o Emmanuel, ele diz no seu livro Pensamento e Vida, que a nossa maioridade espiritual é medida pela nossa capacidade do sentimento de amar. Quanto mais nós saímos de nós, renunciamos na proposta do Cristo, ao nosso egoísmo, ao nosso ser de olhar para si mesmo, muito mais nós crescemos espiritualmente. Então, a nossa maioridade espiritual, ela é medida pela nossa capacidade de sentir, pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de nos relacionar com o próximo, pela nossa capacidade de nós sairmos de nós e enxergarmos o outro. Aí o Evangelho nos diz assim, a pergunta, né? Qual o limite do nosso direito? O nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Então, nós vamos ter que saber com Jesus, né, como isso vai acontecendo em nós. Isso faz sofrer. Eu ouço muito as pessoas dizerem isso, e às vezes as pessoas, ao longo do tempo, eu ouvi muito isso, as pessoas no Espiritismo sofrem. Eu falo, não, são felizes. Acontece que quando nós despertamos no Espiritismo, no conhecimento espiritual, do ensino que os Espíritos trouxeram para nós começamos a nos tornar mais responsáveis por nós mesmos. E quanto mais a gente cresce nesse sentimento, nessa maioridade espiritual, nós não precisamos de leis humanas para nos reger. Nós somos regidos por consciência própria. E quanto mais nós crescemos nessa consciência própria, muito mais exigentes nos tornamos de nós mesmos. Eu me lembro de um ensinamento do André Luiz, que ele diz assim, quando nós começamos essa transformação, nós é como imaginar assim, um angico, uma árvore daquela da casca grossa, né? Então, nós começamos a arrancar aquelas cascas grossas, que é o nosso exterior. Esse exterior são os nossos vícios materiais, que é fácil mais vencer. Se eu bebo, eu não pego o copo e não vou beber. Se eu fumo, eu não pego um cigarro e não vou fumar. Se eu como demais, eu vou começar a moderar, porque tudo tudo está no meu externo. Aí diz assim, vencido essa parte externa, agora nós vamos para a parte interna, que é a mais difícil. Essas são as camadas fininhas da árvore. Então, tirou aquela casca grossa, ela foi toda de camada, e quanto mais vai para dentro, mais ela é tênue, aquela camada da árvore. E quanto mais nós vamos para dentro de nós, mais é difícil vencer, porque vai para coisas muito profundas dentro de nós. Mas é isso que nos dá a maioridade espiritual, porque nós somos regidos pela nossa consciência e nós desejamos fazer isso. E aprendemos com Jesus que esta necessidade que nós sentimos é que nós queremos encontrar Deus. Nós queremos nos identificar com Deus, porque quando nós encontramos Jesus, nós queremos, então, descobrir Deus. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta aos espíritos superiores sobre isso, que creio que seja de todos nós. Um dia veremos Deus? Eles respondem, claro, não só vereis, como compreendereis. Mas para isso vos faltam sentidos, ou seja,
nos falta maioridade espiritual para isso. E nós estamos caminhando para lá. Então, dessa natureza excepcional do Espírito do Cristo, da missão, ele veio ensinar a nós que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ele disse na conversa com os judeus, ele diz: eu venho de um mundo que vós não conheceis. Eu não sou desse mundo, vós sois daqui. Eu não sou. Então, ele veio ensinar o caminho que nos conduz para isso. É o que nós todos desejamos, um reino de luz, um reino de libertação, um reino de esplendor, mas não de beatitude, mas um reino de trabalho mais próximo de Deus. É o que nós desejamos. Ele vem ensinar esse caminho da gente, só volta um pouquinho ali, Tânia, é o caminho que a gente se reconcilia com Deus. É interessante Jesus usar isso, que é o meio de nos reconciliar com Deus, e nós estamos afastados, estivemos muito afastados, estamos ainda afastados, porque nós não entendemos Deus ainda. E fazer pressentir a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos, né, que estamos todos fadados. Pode alterar. Então, o Leon Denis, ele vai falar para a gente que a vida é uma superior concessão de Deus. A vida humana, a vida terrestre, o viver nessa condição nossa de poder relacionar-nos uns com os outros, é uma concessão de Deus, e que a grande maioria dos homens não tem sabido valorizar. Então, é muito profundo isso, quando a gente observa, a vida é uma superior concessão de Deus para todos nós. E o Chico dizia que a gente, assim, ainda não consegue aquilatar o tempo na Terra, a gente desperdiça muito tempo. Se a gente fizer uma análise diária do tanto de tempo que nós perdemos com coisas banais, e hoje, logicamente, ainda com a era da tecnologia, muito mais ainda, porque nós perdemos horas e horas vendo coisas que não agregam nada para nós, fazendo e falando coisas que não agregam para a nossa vida. E os espíritos trazem, né, André Luiz nos traz que uma das coisas que nós vamos mais sentir do outro lado é não valorizar o tempo da vida terrestre, que isso vai nos pesar muito, né? E Jesus, o Leon Denis, ele fala, eu trato um pouco mais à frente, mas eu vou adiantar isso, né? No livro Porquê da Vida, o João Gaspar Lavater, lá em 1798, em novembro de 1798, João Gaspar Lavater, que é o nosso Eurípides Barçanufo, foi uma encarnação do nosso Eurípides Barçanufo na Suíça, né? Antes de encarnar no Brasil, no começo aí do século, 1800 e pouco, numa existência aqui perto do Ribeirão Borá, como um lenhador, e depois, vivendo um período pequeno, depois volta ao mundo espiritual, e se encarna aqui como um lenhador, para se adaptar à língua brasileira, né, e aos costumes, retorna jovem ainda também, fica pouco tempo na Terra, retorna e depois volta como Eurípides em 1880. E como João Gaspar Lavater, então nós vamos até entender por que Eurípides Barçanufo aqui, ele tinha aquela estudo sobre a fisionomia humana, né, fisiognomonia humana, enxergar através da feição, do aspecto da nossa feição, que é como nós somos, e porque como João Gaspar Lavater, ele é um estudioso disso, né, ele é dessa ciência. Mas ele se sente médium também, mesmo sendo um pastor protestante, ele era um médium de excelente qualidade, um espírito de grandeza. Então ele recebia cartas psicografadas, psicografava cartas, e em novembro de 1798, ele psicografou uma carta de um espírito que ascendeu às regiões sublimes do mundo espiritual.
Era um conjunto de 3 espíritos que subiram e chegaram a esse reino divino. Então, nessa carta, um deles, ele narra esse momento que ele se encontra com Jesus. Em princípio, eles não sabiam que eles estavam falando com Jesus. Só percebem quando atrás dele, que eles dizem que eles estavam à procura de Deus, né? E aquele ser divino pergunta para eles: vocês conhecem? Ou conhecem? E fala assim: quem nos dera, não temos elevação para isso. Ainda não somos sublimados ainda. Então, a voz atrás daquele ser anuncia que naquele momento eles estavam sublimados para pertencer àquele lugar. Então, quando eles ouvem aquela voz, que é maravilhosa, eu estou só resumindo, eles percebem que eles estão na presença de Jesus, que veio recebê-los na sua feição divina, não na feição terrestre. Por isso que eles não reconheceram. Então, naquele momento que eles vê o esplendor daquele ser divino, eles falam sobre esse aqui, eles narram a João Gaspar Lavater, essa conversa, que eles falam que Jesus emana uma força de tal poder que ele tem que amenizar essa força para que ele não absorva a gente nele. Tal é o poder de convergência da força moral dele. Então, ele tem que amenizar aquela força, porque se ele não amenizar, ele absorve os espíritos nele, nós desaparecemos, como se desaparecêssemos num foco único. Então, aí nós vamos entender, porque em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala isso aqui: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. E isso é das coisas soberanas. Quando o Chico desencarnou, quando eu ia muito para Uberlândia, e por causa de trabalho, e passava sempre, quando o Chico encarnado, por Uberaba, eu sentia, desde quando eu passava a ponte ali do Delta, eu sentia as vibrações, e quando eu passava ali do lado, na rodovia, era como se o Chico tivesse ali aquela irradiação imensa, como se eu pudesse tocar a casa dele ali com a mão. Quando ele desencarnou, quando eu passei no Delta, eu senti um vazio, como se uma nave que estava pousada ali, tivesse ido embora e deixado um vazio. E aí, eu, nas minhas preces, questionei aos espíritos, por que aquilo, né? Então, eles me disseram que aquelas vibrações que ali existiam, era do Chico. Então, quando ele acende, ele leva consigo as energias dele. Então, era por isso que eu tinha sentido todo aquele vazio, como se tivesse ficado uma cratera ali. Então, eu fiquei imaginando, se Chico tinha aquela irradiação, imaginemos Jesus. Em que poder, como ele nos envolve. E aí, dentro desse contexto, eu fui meditar sobre os antigos apóstolos, os antigos seguidores de Jesus, primeiros seguidores. Eu perguntava, então, para eles, o que diferencia-nos hoje daqueles primeiros cristãos? Porque eles iam à morte com tanta... Pode passar, não tem problema não, viu, Tânia? Eles iam à morte com tanta coragem, com tanta grandeza, que coragem que era aquelas pessoas. E por que nós cristãos hoje somos tão frágeis? Nós não temos dificuldade com provas, temos dificuldade com a dor, e aquelas pessoas não tinham. Então, eu passei por uma experiência
que me ensinou muito a isso, porque Jesus disse, sem mim nada podeis. E aí fui entender essa força do Cristo. Sem pretensão nenhuma, isso que eu vou lhes dizer, mas naqueles dias eu fui arrebatada durante a noite até um lugar, eu acho que é um mundo, não sei, até onde a minha condição espiritual me permitia. E ali, naquele lugar, eu encontrei Jesus de frente com ele. E ele falou comigo, ele estendeu as mãos sobre mim e eu acordei no outro dia em estado de graça. Eu sempre tive medo de agulhas. Tanto que quando eu ia tirar sangue, sabe, alguém comigo que eu desmaiava, por causa de alguns episódios de vida anterior. Então, eu tinha um problema, só de pensar, se faca me cortasse, eu transpirava. E naquele dia eu acordei de manhã em estado tão elevado, que eu queria morrer por ele. Eu pensava, se alguém me trespassasse com uma espada agora, eu seria feliz, porque eu queria morrer por ele. Fiquei 4 dias assim. Claro que eu não procurava nenhum perigo, mas eu me sentia de tal forma absorvida por uma energia tal, que eu daria a minha vida naquele momento. Morrer seria a coisa mais simples do mundo por ele. Podia ser de qualquer forma, ser esquartejada de qualquer forma, nem estava importando. Passou os 4 dias, eu voltei ao normal, voltei a ter medo novamente das agulhas, dos cortes, etc. e tal. Então eu entendi isso aqui, sem mim nada podeis. Em verdade, é a energia do Cristo que nos sustenta. Se ele não nos sustentasse com a sua onipotência, com esse poder onipotente, com essa força do amor que ele tem, que às vezes tem que suavizar ainda para não consumir-nos, então nós não teríamos força para nada. Para nada. Então, essa irradiação do Cristo que nos envolve enquanto humanidade é que faz com que a gente progrida e tenha vontade de ser bom e progredir. Então, aproximar-nos desse Cristo que esteve conosco na Terra sob o nome de Jesus, o homem. É Ele que é o nosso caminho, verdade e vida. Não tem como fazer. Então, Jesus esteve antes conosco, né? Pode passar. E aqui, nós vamos ver nessa conversa ainda lá com os judeus, quando ele está falando da sua autoridade moral, ele fala, porque eles estão discutindo, não, nós seguimos Abraão. Né? E Jesus faz essa frase para eles, está lá em João, né, 8:56 até 58. Jesus fala para eles, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, se alegrou. Ou seja, Abraão acompanhava a vinda de Jesus à Terra. Só que naquele momento os judeus não entenderiam aquilo. Então os judeus fazem uma pergunta até estranha, mas você não tem nem 50, você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Abraão já morreu faz muito tempo, e Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. E é considerado o patriarca da humanidade. Então, Jesus faz essa frase, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já era o Cristo. Abraão era um enviado dele à Terra. Assim como foi Moisés, assim como foi Elias, assim como foi Sócrates, e assim todos os outros antes dele foram enviados. Então, nós vamos entender que Jesus acompanha-nos, preparou a terra, nos recebeu aqui na terra, porque a grande maioria de nós não somos terráqueos,
nós somos vindos de outros mundos para cá, nos recebeu aqui nessa pátria sideral e acompanha-nos a nossa evolução espiritual, nos encaminha, responsável pelo nosso crescimento, nos encaminha para Deus. E nos envolvendo, nos segurando na sua força soberana de amor, a força que emana do seu peito sublime, de amor por todos nós, compreendendo as nossas fraquezas, compreendendo a nossa insegurança, os nossos medos, mas pouco a pouco dando a cada um de nós um alimento espiritual para que a gente tenha como seguir, motivos para seguir e o que fazer para seguir. Então, esse é o nosso Cristo de Deus, chamado Jesus o homem, e eu falo sempre para as pessoas, eu falo assim, olha, nós precisamos entender Jesus, mas precisamos estudar Jesus, o homem, isto é, entender o Cristo, né, compreendê-lo na sua grandeza, mas estudar Jesus, o homem, porque Jesus, o homem, como ele se denominava, né, quando tinha um momento que ele falava da filiação divina dele, esse era o Cristo, mas quando ele falava o homem, o filho do homem, ele estava falando dele encarnado, e é esse encarnado entre nós que a gente precisa estudar para a gente entender essa relação humana, o que é que Jesus, o caminho que ele nos dá para que a gente se reconcilie com Deus. E é isso que Jesus, é nessa grandeza sublimada, divina, né, que todos nós estamos aqui, amparados e seguros, porque realmente sem Ele estaríamos ao léu, né? Então, essa é a minha reflexão do Evangelho de hoje. Eu estava aqui refletindo, Beth. Eu acho que não tem jeito da gente viver sem Jesus, né? Não. É impossível, Tânia. Impossível. Às vezes, as pessoas, assim, quando se está... as pessoas falam assim, a pessoa está em depressão, sabe? Ele fala assim, porque está distante de Deus. A gente precisa entender o que é ser distante de Deus, é porque realmente nós desconectamos do Cristo. Nesse momento, a gente desconectou, porque eu percebo que o processo nosso depressivo, que nós chamamos na Terra, é quando nos faltam as forças espirituais, essa energia espiritual que nos alimenta a vida. Então, a gente fica frágil. Verdade. E eu vejo assim, Tânia, estou fazendo um estudo da criança ansiosa e a geração Z, e a gente vê o que está faltando eles, por que eles têm medo, por que eles são tão frágeis, qualquer coisinha está ali, falta Deus, falta um direcionamento, né? Então, a nossa juventude, muitos estão seguindo Jesus, mas uma grande maioria, principalmente quando vão para a universidade, esquece de Jesus, né? É que, infelizmente, nas universidades, né, ainda estão calcadas no Karl Marx, né? Sim. Karl Marx, ele trouxe uma contribuição, por um lado, mas, por outro, um materialismo muito grande, né? Sim, sim. Então, isso complica bastante a cabecinha, mesmo até dos jovens espíritas que vão para a faculdade, eles ficam um pouco balançados. Então, tem que ter ali um alicerce, balançou, volta para a família, porque a família é tudo, né? Não podemos ficar sem família. Jesus nos trouxe, né, um modelo ali, com Maria, os seus irmãos, tudo. Então, eu acho assim, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, não tem como mesmo, né? Não tem como, de verdade. Beth, eu te agradeço imensamente, foi muito bom te ouvir essa voz mansa, esse olho claro que você tem, né, minha amiga? Muito bom, uma voz mansinha, falando de Jesus, e quando a gente começa a ouvir Jesus, falar de Jesus, a gente quer continuar.
Eu acho que o grupo tem... Alguém quer fazer alguma pergunta para a Beth? Foi bem exposto, né? Então, nós só temos que te agradecer, minha amiga. Gratidão. Você possa voltar mais, viu? Obrigada, Tânia. É uma honra muito grande, viu, participar aqui com vocês. Desejo aí muita luz no trabalho de vocês, porque realmente, assim, quando a gente fica muito alegre, né, sempre saber quantas casas tem em Franca, né? E o Chico falava assim, ó, ai, cada esquina, né? O ideal é que cada esquina no bairro tivesse um centro, pequenininho, mas que em cada esquina tivesse, né? E vocês aí hoje têm esse privilégio de ter bastante casas, né? Graças a Deus, e grupos de trabalho, de estudos, é uma alegria, parabéns, e Deus abençoe muito, viu? Fortaleça sempre muito assim vocês, seja. em tudo. Assim seja. Gratidão. Obrigada, fiquem com Deus, e uma boa semana para todos. Igualmente, Beth. Eu te convido para ficar agora para o nosso encerramento, viu? Eu só vou passar a nossa pauta, né, do mês de fevereiro. Fechamos o mês de janeiro, né, muito bem, com Jesus, a nossa amiga Beth, representando a USA Intermunicipal de Franca. E o mês de fevereiro, né, meus amigos, vamos para o segundo mês. Nós vamos ter, na primeira semana, a nossa amiga Analice. Analice vai vir falar sobre a importância das leis morais em nossas vidas. O que será que precisamos? Até para a nossa saúde, a importância das leis morais. Na segunda semana, a Valdete vem iniciando o estudo lá com o Livro dos Espíritos, depois eu vou ver as questões direitinho, a parte que ela vai fazer, eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Ela vem falando sobre as leis morais. E depois sou eu, né? Vocês pedirem, nós vamos continuar aí o estudo das parábolas. Então, eu e a Doroti continuamos com o estudo das parábolas, e na quarta semana é a USA Intermunicipal. Eu ainda não sei, o Jean, ele é bem organizadinho, logo que ele me passar, e a gente organiza direitinho, e eu vou falando para vocês. Então, meus amigos, agora nós vamos para o nosso encerramento. Seu Adalto vai fazer a oração final. É o momento agora de mentalizarmos a equipe espiritual do mentor da nossa casa, a equipe espiritual que também estão conosco em nossos lares, porque nós temos várias equipes espirituais que nos amparam, que nos iluminam, né? Cada família tem o seu, mas rogamos, em especial a equipe do senhor José Garcia, que possa estar visitando a cada lar, frutificando para que o medicamento que nós tanto necessitamos para o nosso corpo perispiritual possa ser adicionado às nossas águas. Pedimos também para o passe. Mentalizemos nesse momento os bons amigos espirituais, trazendo passe para curar as nossas enfermidades mais íntimas. Rogamos também que essas boas energias sejam levadas a todos os nossos entes queridos. Pedimos também para os nossos dirigentes, seja o nosso prefeito, o nosso governador, pedimos também para o nosso presidente, que toda essa equipe, né, seja abençoada para que possa conduzir a nossa nação. E rogamos a Jesus que abençoe e ampare o nosso planeta Terra. Gratidão, bons amigos. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Uma onda de emoção me tomou agora, uma energia, né? Que todos possam ser abençoados com essas energias, com esses fluidos do nosso querido Mestre Jesus. Beth, querida, companheiros que estão aqui na telinha, né? Muito obrigada. Uma excelente semana. Um beijo no coração de todos. Até a semana que vem. Até a próxima semana, bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.